Então, eu acho que é importante viver esse luto, não negar esse luto. Eu acho que é uma etapa muito importante e olhar para dentro para ver o que está acontecendo, né? Fazer até um paralelo com a sua própria história, porque eu acredito que aquilo que a gente sente tem muito a ver com o que a gente entende, né? Eu posso dizer pelo meu exemplo, né? Quando eu falei que eu tinha medo, né? O Apolo não vai ter amigos e tal, eu comparei muito com a minha realidade, porque eu, apesar de não ter nenhum diagnóstico, eu tive uma infância muito solitária e eu não tive muitos amigos, né? Sofri bastante preconceito na questão da raça. Então, quando eu vi no Apolo também, além da raça, a questão do autismo, então eu logo fiz um paralelo com a minha própria história. Então, por isso que eu digo, quem está nessa fase do luto, viva essa fase do luto, procure se cuidar, né? Principalmente da parte mental, e não parar no luto, não estacionar no luto. Eu acho que a maior coisa e a coisa mais positiva que se pode fazer é passar para a fase de aceitação e perguntar para si o que eu posso fazer por mim e pelo meu filho a partir de agora, né? Porque o diagnóstico ele não é o fim, ele é o início de uma nova jornada. Então, o luto seria essa passagem, né? Essa porta que a gente precisa passar para entender o filho que às vezes é idealizado e aceitar esse filho real. Porque muitas das vezes quando a gente para no luto, a gente abraçou esse filho idealizado e a gente vê que o filho que a gente tem não é esse filho idealizado, e aí fica essa luta, essa guerra interna, que quem sofre muitas das vezes é a criança, porque não é aceita como ela é. Então, seria esse meu recado para quem está na fase do luto. E é importante entender também de onde vem esse luto, né? Esse luto vem de uma idealização que venderam para gente, inclusive do própria neurodiversidade, né? O que vendem para gente é que o autismo, ele é limitação, que o TDAH, como o nome já diz, é um transtorno. Mas o que quer dizer transtorno? As pessoas não entendem. Elas acham que transtorno é sinônimo de incômodo. Realmente, na língua portuguesa mas na linguagem médica, não. Transtorno é para diferenciar de uma doença. Então, a gente pode entender que existem potencialidades no TDAH, como no autismo, como até mesmo na dislexia. As pessoas, em geral, não sabem disso, né? Então, por exemplo, a pessoa com TDAH, ela produz muito mais sob estresse, sob tensão, por exemplo, porque isso diminui as distrações, já que você está na pressão ali, às vezes de um prazo, de ter que fazer alguma coisa. Assim como o autismo, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada dissociação, que é você deslocar do que está acontecendo no momento ali concreto. E essa é uma ferramenta importantíssima, por exemplo, para pessoas negras como nós, que vivemos o racismo diariamente nos espaços que a gente acessa. É preciso, às vezes, fazer essa dissociação consciente para a gente entender, tudo bem, eu estou num espaço aqui de microviolência, mas eu preciso dar o meu recado, eu preciso fazer o meu trabalho, no meu caso, que sou da educação, por exemplo, né? E a gente precisa, às vezes, driblar o capacitismo, o racismo e toda forma de preconceito para poder existir. E aí o autismo tem, nessa condição que é a dissociação, uma ferramenta fundamental para isso. Mas eu não vejo pessoas falando sobre as potencialidades do autismo, TDAH e da dislexia, né? Então as famílias precisam também entender essas potências para descaracterizar um pouco essa ideia de luto, porque o luto ele é muito simbolicamente muito conectado à ideia de morte. Tudo bem que morreu um filho idealizado, mas está ali diante de você um filho incrível com diversas potencialidades que você não vai nem sequer descobrir se não cruzar essa etapa, né, desse dito luto. Então é muito importante esse letramento das famílias. Importantíssimo isso. Com certeza. E assim, ele estava falando, eu estava aqui pensando Eu mil também. coisas. Ai, gente, espera aí que eu não vou fazer a pergunta, não. Deixa eu falar. Eu estava pensando assim, enquanto você falava, poxa, muito obrigada, Deus, que a gente está anos-luz à frente. Que por onde a gente tem passado, a gente tem mostrado, tem falado para acabar com esse capacitismo, né? Eu uso a minha filha, eu uso as habilidades da minha filha para mostrar para as outras famílias, para as famílias típicas, o que é, né? Essa evolução deles, né? O que eles têm de hiperfoco, que é muito bom. Enfim, eu quero dar uma boa notícia para vocês dois. Isso já anda acontecendo. Legal. Pelo menos por onde a gente tem passado, e olha que a gente caminha bastante. Legal. A gente tem se doado, né, Dayana, para falar isso. Exato. E isso eu creio que quando o Apolo for talvez um jovem,
já tem acontecido. A gente Sim. está lutando. Com Né? certeza. A minha filha não vai pegar nesse momento, mas a gente está lutando para essa geração do Apolo ter mais contato, ter mais conforto, né? E ter mais o que eles têm de direito mesmo. Né? Isso é o que a gente tem feito. Exatamente. E a gente vai conseguir, porque Com nós certeza. somos certeza. fortes, nós Com vamos certeza. conseguir isso. Então, agora eu vou fazer a pergunta. O que o autismo ensinou a vocês sobre amor e sobre limites? Essa pergunta vai, sabe por quê? Eu ouvi várias vezes da minha filha dizer assim, as pessoas dizerem assim, essa menina aí é mimada, olha só o que ela faz. Ou então dizer, né, não tem educação essa menina, não sabe esperar, não sabe isso, não sabe aquilo, né? E para nós pais também fica muito difícil saber o que é o limite e o que é realmente o respeito da questão do autismo, né? Sim. Então, para mim, assim, o que o autismo me ensinou é ver a criança, ver o Apolo como indivíduo antes do autismo. Então, assim, para quanto amor e limite, eu faço isso, porque a gente até fala lá em casa, né? Não, isso aqui não é do autismo, isso aqui isso aqui é a criança de 6 anos já já tá e a criança, ela percebe, né? Ela estuda os pais, né? Então, se ela conseguir perceber que você está olhando ela, né? Só, tudo vai ser por conta do transtorno. Ela vai se valendo disso e vai começar também a perder esse senso, né? De respeito, de limite, até de formação, que a gente precisa passar para ele. Então, foi isso, foi diferenciar. Então, assim, as questões do autismo eu trato quando elas aparecem. Então, vamos fazer as terapias, vamos trabalhar onde o Apolo tem os desafios dele, mas no dia a dia a gente vai dar limite, a gente vai orientar que, filho, aqui não é hora, que agora a gente não vai, porque senão a gente sabe que o futuro dele pode ser comprometido. A gente estava falando de futuro, né? Então, nós pais não somos eternos e, assim, esse é o maior medo quando a gente pergunta, né, as famílias atípicas, o que vai ser do meu filho depois que eu partir? E aí a gente tem que olhar isso, não ficar estacionado pensando, né? Eu acho que no dia a dia, né? Eu dando o amor e dando o limite, eu tô trabalhando para isso, para que ele tenha a capacidade de viver em sociedade depois que eu partir. Então, a gente olha o Apolo como indivíduo e a gente vê, isso aqui é o autismo, então vamos trabalhar, mas isso aqui não é. Então, a gente vai dar amor e também vai dar o limite, até para o bem dele. Com certeza. Uma coisa importante também é que você não pode amar quem você não conhece. Então, eu aprendi muito com meu filho a conhecer o autismo. Porque eu vejo que a gente fica numa negação muito grande, fruto daquele luto que a gente conversou anteriormente, em que a gente não tem, de fato, um contato com essa pessoa autista.